Olá, muito boa noite. Estamos de volta com o nosso Talopod, o podcast da Tarobá, que agora, no período da exposição de Londrina, está no Smart Agro. Olha, hoje nós vamos conhecer, nesse episódio aqui, o IBF. Eu estou com uma galera aqui do IBF, vou apresentar cada uma dessas pessoas para vocês e vocês vão ver que tema importantíssimo que nós vamos tratar aqui. Começando pela Renata Brito, que é diretora executiva. Renata, boa noite para você. Boa noite, Fernando. Tudo bem? Tudo ótimo. Conta pra gente o que é o IBF, o que você faz lá na prática. Primeiramente, pessoal, boa noite. É um grande prazer estar aqui. Obrigado. Obrigada pelo convite. E nós somos do IBF, Instituto Brasileiro de Florestas. Que legal. Então, é uma empresa que ano que vem ela vai ter 20 anos e iniciamos com o foco de fomentar a produção de florestas. Perfeito. Então, a gente trabalhava com o quesito de restauração, fornecendo árvores, mudas de árvores que a gente produz no viveiro aqui em Apucarana, para empresas que degradou, que estavam com alguma penalidade e tinham que fazer replantio, ou até produtores rurais, né? Tem muito que, às vezes, utilizou uma área, tem que fazer um replantio, e a gente trabalhava dessa forma. Perfeito. E com o passar do tempo, buscando essa fomentação, né, esse investimento ali em florestas, começamos a trabalhar com o mogno africano, que é uma madeira dura tropical, né, que aqui no Brasil ela é exótica, temos um mogno brasileiro, sim, mas trabalhamos com um mogno africano. E é uma madeira que ela é muito apreciada no mercado, ela tem uma durabilidade e ela tem um ciclo menor do que outras madeiras duras tropicais, que nem ipê, paricá, o cedro. Bacana. Então a gente iniciou um trabalho com ela. Quando a gente fala em mogno, assim, comercialmente falando, ou até culturalmente falando, associa-se muito a ideia de móveis, né? Exatamente. Móveis de mogno, de vários tipos. Essa é a pegada do negócio também? Exato, móveis de luxo, interior de jatinhos, de iate. Que é uma madeira linda, né? É uma madeira linda, ela é maleável, é fácil de trabalhar. Quem trabalha ali com design interiores gosta muito, porque sim, consegue trabalhar, exatamente, dá um acabamento assim maravilhoso. Que legal, Renata. Apresentar o Gilberto pra gente. Gilberto também, ele é gerente comercial aqui do IBF. Conta pra gente qual que é a tua função, o que você faz lá, meu amigo. Legal, Fernando. Boa noite a todos. Obrigado pelo convite, pela oportunidade. Fernando, hoje eu estou frente ao time comercial que cuida da parte de entender se a pessoa ela tem um perfil para fazer um investimento florestal ou não. Né? Então, o nosso time faz essa parte de apresentação. Sim. Porque o mogno africano é um investimento como qualquer outro. Precisa ter uma afinidade, um objetivo. Estamos falando de algo de longo prazo. São 18 anos, né? Então, não é qualquer pessoa que está disposta a esperar. Né? Então, a gente faz todo esse trabalho de apresentação, análise do perfil e desenhar um formato que de fato vá em encontro com a necessidade daquele investidor. Tem pessoas que pensam numa aposentadoria, outras pessoas investem para uma herança familiar. Então, esse trabalho precisa ser feito ali por um especialista de fato. Interessante. Então, nós podemos colocar o mogno, né, ou essa atividade como uma renda futura, uma renda familiar, uma renda extra futura, como se fosse um tesouro direto aí para o pessoal. Exatamente. Até nos nossos conteúdos a gente compara com outros tipos de investimento para a pessoa decidir mesmo, ver se vai de encontro, né? E hoje a gente tem muitas opções no mercado, né? Então, muito diversificado. A gente entra como opção a mais, né? Para a pessoa ter ali, complementar um leque. O pessoal tem gostado muito na questão de herança. Todo mundo está pensando no futuro, né? Então, vou deixar para minha filha, alguma coisa para quando ela fazer 18 anos, tal. Então... Mas quem começou há 18 anos atrás? Vamos pegar lá, começou do zero. Viu essa entrevista, vamos puxar 18 anos atrás. Qual é a rentabilidade que isso dá hoje para esse investidor? Fernando, a gente trabalha, na verdade, com uma projeção. Inclusive, a Renata ela é economista, né? Ela tem toda uma atuação ali nessa parte de desenhar um cenário. Se a gente falar hoje, uma pessoa que vai investir, trouxe a planilha agora para o Fernando aqui, ver se ele vai querer. A projeção é de 1.600.000 por hectare daqui a 18 anos. Que coisa impressionante. É um retorno incrível, é uma TIR de aproximadamente, a TIR é a taxa interna de retorno, de aproximadamente 20% ao ano.
Então, chama muita atenção do pessoal. Mas não tenha dúvida. E a Betânia? Está aqui do marketing, né, Betânia? Prazer em te receber aqui também. Obrigada, Fernando, pelo convite. É um prazer estar aqui conversando com você, apresentando um pouquinho aí desse empreendimento, né, inovador, sustentável. Eu estou no IBF já tem 10 anos, sou gerente de marketing e ali o nosso papel é educar o público e fazer essa descoberta, né, para mostrar criar essa necessidade, Sim. esse desejo, essa possibilidade de um investimento diferente. Sim. É uma coisa que é fora do mercado financeiro, uma coisa que eu trabalho bastante com o meu colega Gil, né? Então a gente precisa educar esse público. A gente brinca assim que ninguém acorda do dia para a noite querendo plantar uma floresta de mogno africano. Então o nosso trabalho do marketing ele é fundamental para educar, levar conteúdo, mostrar as possibilidades, as aplicações, a rentabilidade. Então a realidade do nosso trabalho, né? Sim. Hoje nosso empreendimento fica em Minas Gerais, que é uma área super da silvicultura, né? Um estado extremamente bem visto para cultivo de florestas. Então, a gente precisa levar esse tipo de informação. Então, vocês focam, vocês têm o olhar direcionado para as áreas degradadas. Exatamente. Ou seja, ali tem uma área degradada, ali é área para recuperação ambiental. Exato. E também para investimento. Exato. Lá em Minas Gerais, onde nós estamos, a gente está mais ou menos perto de Confins, umas 2h30. É uma área que, desde a época do Império, são pastagens ali utilizadas para a criação de gado. Sim. Então são áreas assim que você entra e você percorre ali 100, 200 quilômetros e você só vê degradação. Não vê nada, não vê uma construção, não vê nada. Então a gente entrou nesse trabalho dentro dessas áreas com esse plantio de mogno. Então a gente consegue fazer uma recuperação, um trabalho, a gente consegue evitar com que essas áreas ela continue ali um processo de erosão. Sim. A gente consegue nutrir esse solo também. E são áreas que às vezes elas ficam paradas porque não vê um outro retorno financeiro para soja, para milho, feijão. Então a floresta ela entra como Uma grande opção. uma grande opção. alternativa. Exatamente. Agora, vocês devem ter nas suas redes, do portal, site, enfim, o antes e o depois de uma área que era destruída, como essa que você falou, e depois disso. Tem essa imagem lá pra gente? Temos. Para quem quiser navegar um pouco. Tem. Hoje o nosso empreendimento, a gente tem florestas com aproximadamente 5 anos, né? Então a gente tem ali uma evolução. Né? É novo no Brasil isso aqui? É novo. O IBF vai comemorar 20 anos no próximo ano, né? Que a gente nasceu com essa proposta de recuperação de áreas degradadas e a partir de um tempo a gente passou a focar no mogno. Então esse empreendimento em Minas, ele é relativamente novo, mas a gente consegue ter a evolução de várias florestas, né, de vários clientes, mostrando então esse processo do reflorestamento com mogno, o aperfeiçoamento também de técnicas, né, a parte de maquinários, logística, insumo. Então uma coisa que a gente viu evoluir de uma forma muito bacana. Perfeito. Gil, você dá todo o suporte, toda a consultoria, informação técnica, até para quem nunca viu um mogno na vida? Com certeza, esse é o grande objetivo do IBF, na verdade, Fernando. A pessoa que investe hoje, o nosso público-alvo, são empresários, médicos, advogados, então pessoas que não têm nenhum tipo de relação com a parte técnica. Então a nossa solução ela é o seguinte: você compra um lotezinho conosco de terras e o mais legal, você se torna proprietário. É no seu nome, escriturado, registrado, tudo certinho. E através de um segundo contrato, nós, o IBF, seremos responsáveis por todas as atividades. Então, você imagina, corrigir o solo, preparar, plantar, fazer manutenção, controlar competidores durante 18 anos, Fernando, nós vamos cuidar de todo esse processo para você. Então, você é um investidor, nós somos responsáveis por toda a parte técnica e o resultado é seu. Entendi. E o Instituto, ele tem a natureza jurídica de uma ONG, de uma organização não governamental, de uma fundação? Como é que é? Tem 2 institutos. Tem um que é uma associação. Fala um pouquinho mais perto pra gente, claro. por favor. É uma associação, ele é aqui de Apucarana e ele trabalha na parte de nativas, buscando ali produzir essas mudas nativas e
buscando ali recuperação. A gente tem até um projeto super legal que é o Plante Árvore, que ele doa mudas para produtores rurais que queiram plantar nas suas propriedades. Perfeito. E ele é patrocinado por grandes empresas que também tem que fazer uma recuperação ali de CO2. Indústrias. Exato. E daí a gente criou uma outra empresa em Minas Gerais focado nisso. Porque durante os trabalhos do Instituto como associação, muitos produtores nos procuravam que eles queriam trabalhar com uma madeira nobre, Guanandi, IP, que fosse uma madeira dura tropical. Só que a gente foi trabalhando com esse nicho de pessoas e foram surgindo outras pessoas que queriam trabalhar, mas não tinha nenhum conhecimento. Não conhecia de terra, não conhecia de muda, não conhecia dos manejos, não conhecia. Então a gente criou uma empresa em Minas Gerais, onde a gente faz loteamentos. Então, a pessoa então o Gil falou, são médicos, advogados, funcionários públicos que querem ser fazendeiro, mas não tem tempo para ser fazendeiro. Então, a gente criou loteamentos de 6 hectares agricultáveis em Minas Gerais, onde o preço de uma área de 6 hectares é mais barato que um terreno aqui em Londrina, de 250 metros quadrados. Isso? Verdade. E isso é muito legal, Fernando, porque é um grande diferencial desse tipo de empreendimento. Porque a terra é do cliente, né? Ele passa a ser do investidor. Sim, ele é proprietário daquele lote. Total, Exato. total. Você falou proprietário, eu até lembrei. Na verdade, o investidor, Fernando, ele se torna um produtor rural. E para ter toda a questão já preparada de comercializar essa madeira no futuro. E dentro dessa área que ele vai adquirir, ele tem compromissos aí a assumir? Por exemplo, ele não pode plantar outra coisa? Como é que funciona isso? Tem algum termos de compromisso que ele tem que assumir? Legal. Hoje, na verdade, Fernando, a finalidade dessas áreas nesta região de Pompéu, onde a gente tem esse empreendimento, é somente florestal. Então, a gente celebra já um contrato em cima do plantio e cultivo do mogno africano. Mas claro, Gilberto, não pode ter outra finalidade depois que eu terminar um ciclo? Pode, mas a gente deixa claro, Fernando, que assim, tem que ser floresta, ou eucalipto, um pinus, ou uma outra espécie de madeira. Entendi. Gil, mas depois eu não posso colocar não precisa ser café. necessariamente o mogno, até pela longevidade da cultura. Inclusive, você me fez lembrar é importante a gente falar que Pompéu é um polo produtivo de eucalipto. Então, o que traz a viabilidade desse empreendimento é já ter toda uma estrutura lá, de facilidade para aquisição de insumos, mão de obra, né? Então, tudo isso faz a roda girar de forma mais fácil para o segmento. Entendi. Minas Gerais tem sido o estado, digamos, referência, pioneiro, ou até o que está despertando maior interesse das pessoas nisso, ou não? Minas, estrategicamente, a logística dela está muito boa para isso, para esse setor, porque essa madeira do mogno, ela é muito destinada para exportação. Certo. Então, ali perto já tem o porto no Espírito Santo de São Mateus, tem toda uma rede ferroviária que passa escoando essa madeira para lá, e também tem a questão do preço da terra. Né? Aqui no Paraná, Londrina, um hectare vai beirar aí 100 mil, né? Lá, com 25 mil, você compra um hectare. Um hectare é 100% agricultável. Todo preparado, já com matrícula. Então, uma área de 6 hectares dá em torno de 180 mil, arredondando. Então, e é uma área já com matrícula, escriturada, com a licença para poder plantar. Vai ter os aceros, as estradas, infraestrutura como barraginhas. Então, e lá, ela favorece isso. O clima também é muito bom porque é cerrado. O mogno, ele já vem de um clima quente que é a África, né? A origem dele. Então lá ele se adapta bem, o índice pluviométrico é muito bom, o sol, o calor, tudo favorece. Que coisa. Mas o mais bacana disso tudo é a gente trabalhar nessa recuperação. Então, daqui 18 anos, a gente tem um solo que, conforme as folhas vão caindo, ele vai nutrindo, a gente vai recuperar esse solo. E depois de 18 anos, ele pode começar um novo ciclo. E a gente contribui muito para a natureza. Sim. O Gilberto falou, é um investimento de diversificação. Né? A gente sempre fala para os nossos clientes, invista em renda fixa, invista em renda variável, mas diversifica a sua carteira também. Sim. Alguns vão investir em imóveis, outros vão investir em joias, vinhos, mas tem o mogno também, que é uma diversificação super boa. Interessante, né? Com uma rentabilidade super boa e que dá uma segurança para a carteira do investidor. E existem hoje já no mercado linhas também de financiamento que bancam isso, estimulam o plantio do mogno ou não? Não existe, Fernando, e tem um porquê.
As empresas financeiras, enfim, bancos... Os fundos de investimento. Exato. Eles costumam liberar crédito para investimento cujo o retorno aconteça ali num prazo de 6 anos, 6, 7 anos, né? Então, quando a gente fala algo para 18 anos, hoje tem sido somente com recurso próprio mesmo do investidor, né? Mas, claro, quando você se torna um produtor rural, que esse cadastro a gente vai criar para o investidor, ele acessa linhas de créditos, enfim, e possibilita até outros empreendimentos, né? Então tem essa vantagem também. Tem risco nesse negócio? Tem sim. A gente costuma falar, né, Betânia, que é um investimento de longo prazo, baixa liquidez, vale a pena deixar claro isso, e baixo risco. Que dá dor de cabeça pra gente, Fernando, que está na prática ali no dia a dia, administrando esse empreendimento, a gente fala, parece brincadeira, mas é mato e formiga. O mato ele compete por luz, por nutrientes, por água, e às vezes ele cresce mais que a muda. E a formiga, ela corta, atrasa, mata, dá uma dor de cabeça danada. Então, quando a gente fala de risco... É isso. É isso. Exato. É mato e formiga. Mato e formiga. E é engraçado porque às vezes o pessoal chega com muitas dúvidas, né, sobre a questão do risco e tudo mais. E quando a gente, né, explica, é mato e formiga, fica até engraçado. Parece brincadeira, Porque também tem uma questão que dá pra gente assegurar, né? Existe, se a pessoa optar por fazer um seguro, também é possível. Mas é uma coisa, assim, que a gente, a longo prazo, entende que é possível de ter controle, né? Com o mato e formiga. Tem como a gente ter medidas protetivas, né? Sim. Preventivas também. Aqui em Londrina, na Universidade Estadual de Londrina, nós temos grandes pesquisadores que tratam o manejo de formigas, um negócio impressionante, talvez aí crie até uma interface. Mas deixa eu te perguntar o seguinte, qual que é o investimento inicial, digamos, para começar a pensar no Mogno, para investir em Mogno? A gente começa, Fernando, através da compra da terra, né? Um investimento inicial exatamente de 173.880 para você se tornar proprietário de um lote de 6 hectares úteis. Quer dizer, em termos de terreno, assim, de espaço, é um investimento baixo, né? Exato, a Renata comentou sobre essa vantagem. Exato. Hoje o hectare aqui no Paraná vai custar mais ou menos uns 120 mil reais. Se a gente for para São Paulo, Fernando, esse hectare ele custa ali 250 a 300 mil reais. E em Minas, esse valor que eu citei para você agora, vai dar 24 mil reais por hectare. Então, a primeira grande vantagem do porquê estarmos lá é o preço da terra. E nada impede de eu ser aqui paranaense, pé vermelho, e investir lá. Não. Hoje a gente tem investidores, né, que tem terreno conosco, até na Austrália, na Rússia também. Aliás, isso é uma pergunta que eu gostaria de fazer para vocês. O olhar do investidor internacional é mais amplo do que o investidor brasileiro ou não? Por enquanto está mais o brasileiro. Eles buscam ali uma proteção da carteira mesmo, porque fica muito incerto, né? Sim. Com esse mundo ainda. Exato. Maluco. Há 6 anos ali a gente tinha uma Selic a 2%, hoje a gente está... 14%, exatamente, então fica ali oscilando. Sem dizer os Trumps da vida, né? Exato. Inflação. Quem investe no mercado, uma Nasdaq subindo 6, 7, variando de 6, 7 de um dia para a noite. Sim, então ele busca ali uma segurança, porque no longo prazo, que nem eu sempre falo, o pessoal, nossa, mas como é que eu vou investir nesse projeto que vai me dar 20% ao ano se eu tenho ali um CDI que está me dando 14, 15? Beleza? Ok. Agora, né? Só que no longo prazo, com essas oscilações, ele vai dar uma média de 12, 10% ao longo dos 17, 20 Mas anos. fica sendo realmente uma opção de diversificação, né? Porque todas as teorias indicam que você não deve colocar tudo na mesma cesta. Os ovos, Os ovos na mesma cesta. Agora, se você tem mais uma opção como essa, não é? Diante de todos os riscos que existem também no mercado financeiro, claro que é interessante. Sobretudo para quem tem esse olhar também de estar dando uma contribuição para o ambiente. Imagina, você restabelecer uma área degradada, né, que há anos estava sendo socada ali sem nenhum tipo de trato, nenhum tipo de manejo. Você começar a dar vida daquilo de novo. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para vocês aqui. Dizem que o eucalipto não é uma boa planta, digamos assim, para o solo. Isso é verdade ou é mito?
Olha, Fernando, é um mito, viu? É mito, né? Existe essa Que ideia ele rouba de que... água, essas coisas. Exato, de que ele suga água, de que ele tira todos os nutrientes da terra, enfim. Mas o que acontece na realidade, Fernando, é o seguinte: quando a gente trabalha com cultura florestal, o primeiro passo é uma análise de solo que vai te mostrar o que você precisa corrigir naquela área. Então, se você pegar uma área e não fazer essa correção, Sim. claramente o pouco de nutriente natural que vai ter lá, a planta vai puxar, né? Então, acontece isso muito com o eucalipto, porque ele se difundiu. Então, com muita gente plantando, com técnica, sem Sim. técnica, acaba Acontece criando isso, esses... exatamente. É normal, né? Acho que Normal, é conversa. orgânico. Por isso que tem que falar. Agora me diz uma coisa, no caso do mogno, especificamente, vocês devem ter lá, eu imagino, né, que o Instituto deve ter lá grandes mudas, né? Lugar onde você coloca o viveiro. A gente Viveiro. tem o maior viveiro de mogno do Brasil. mogno. É isso que eu queria saber. Qual é o tamanho do viveiro de mogno que vocês têm? O nosso viveiro ele tem 2 hectares. A 2 gente hectares. tem uma capacidade de produção anual de 2 milhões de mudas. E como que se cultiva o mogno? Como é que é isso daí? O Gil é especialista nisso. Conta pra O gente, Gil- Gil, a plantinha ali, para plantar, é como se plantasse uma árvore qualquer ou tem as suas especificações? É um processo do zero, Fernando. Então, é feito a coleta das sementes de matrizes selecionadas. E essa semente ela vem para o viveiro e é feito o trabalho de germinação individual. E isso é feito Tudo aqui? lá em Pompéu. Exato. A gente tem um viveiro em Apucarana, né? Aham. Que é lá de quando a empresa começou, para fornecer mudas nativas, para empresas que querem reflorestar, recuperar. Mas para abastecer esse empreendimento de Pompéu, existe um viveiro único. Então, a semente chega, faz o processo de germinação e para a gente ter uma muda pronta, Fernando, para ser plantada no solo, são cerca de 12 meses esse processo de crescimento, né? Sim, Então, sim. ela fica um tempo debaixo do sombrite, depois ela vai um tempo para sol pleno, para se acostumar com as condições e, por fim, a gente tem uma muda apta ali com mais ou menos 30 centímetros, raiz formada, para ser plantada no campo. Mas quando ela começa, ela é uma mudinha bem pequenininha. Ela brota assim como uma planta normalzinha, né? Com 2 Sim. centímetros e tal, e vai sendo feito... É que nem um bebê, você tem que ir tratando com carinho até ele pegar um Exatamente. certo tamanho. Exatamente. E ela vai Essa ficando idade. linda, sabe, Fernando? Ela tem a característica de ter a pontinha vermelha. Ah, é? Então, o plantio de mogno africano pegando imagem aérea é lindíssimo, Ah, que assim, porque bacana. tem uma característica... Nem parece que é isso, então. Não parece. Então, fica muito bonito. O viveiro é lindíssimo, né? A Renata comentou, é o maior viveiro de mudas de mogno africano do Brasil. Quando a gente recebe visitantes lá, né? O pessoal que quer conhecer nossa infraestrutura, eles ficam admirados, porque realmente é um lugar lindo. Tudo começa ali, né? Das florestas. Precisa de começar de algum lugar. E depois que elas vão para campo, a gente vê o desenvolvimento, que as árvores já estão ali no porte médio. É incrível, assim, a floresta tem cenários lindos mesmo. Entendi. Bem legal. Gente, é interessantíssimo esse assunto. E existe, em algum outro país, existe algum tipo de iniciativa dessa natureza ou não? Na Austrália tem um plantio imenso. Dizem que é do tamanho do estado do Paraná. Só que é uma espécie do mogno. A gente trabalha com caia grandifoliola. Ela tem um índice de crescimento maior. Daí tem os senegalenses, que é o que é cultivado na Austrália, que ele se adapta a climas mais secos do que o que a gente trabalha em Minas. Ele demora um pouco mais para se desenvolver, para atingir um porte, mas ele é muito explorado na Austrália. Perfeito. E eles, essas árvores, essas torres, elas são todas exportadas para a China, Europa, Estados Unidos. E o grande desafio hoje, além da formiga que a gente falou aqui, não, mas o grande desafio comercial hoje do teu segmento, qual é, Gil? Na verdade, a gente tem 2 grandes desafios, Fernando. Antes de falar do comercial, é a questão da... A mentalidade mesmo, né? Exatamente, o despertar do brasileiro da consciência de pensar no futuro, porque o investimento no geral, Fernando, ele é algo que não nasceu com a gente, né, como brasileiro, é algo mais recente. A gente tem, devido ao avanço da internet, a gente tem adentrado mais, acessado mais informações, mais conteúdos e despertado esse perfil da importância, né? Mas isso tem melhorado muito. O pessoal tem tido essa consciência sobre a questão ambiental, florestal. E é importante a gente lembrar que
Quando uma floresta comercial é criada, a gente reduz a pressão sobre a exploração de florestas nativas do nosso bioma, né? Então, a gente vê na TV aí, Sim. milhões de hectares foram explorados e só descobriu quando a madeira já estava no destino. É uma pena, é uma tristeza, porque é o nosso bioma, é o nosso ecossistema, né? Então, quando a gente fala de um investimento nesse sentido, a gente reduz essa pressão sobre as florestas nativas, né? E o desafio do comercial, ô Fernando, é de inteligência de mercado. Tem que criar toda uma estratégia, uma estrutura para escoar essa madeira. O IBF tem feito hoje esse trabalho de abertura de mercado, que é, de forma antecipada, já buscar como que funciona. Quem que está comprando, por quanto, é a China que compra mais, então vamos estabelecer relação com a China, com a Europa, né? Então é um trabalho que a gente, mesmo com florestas mais novas, já tem que fazer desde agora. E tem a certificação da madeira também? Tem tudo isso? Legal. A certificação ela é um diferencial, Fernando, que ele é muito necessário com espécies nativas. Então, assim, eu vou explorar um ipê roxo, para provar que essa floresta estava tudo certo, eu faço uma certificação. Quando a gente fala de espécie exótica, ela não é tão necessária, mas é possível de fazer. Está explicando hoje para o investidor. Você vai vender floresta de madeira nobre sem nenhuma certificação, sem nenhum problema, não vai ser exigido. Agora, quando é uma nativa, nossa, aí tem toda uma questão de um olhar mais crítico, um licenciamento, uma autorização, então as barreiras são maiores. Porque nós já vimos até reportagens, né, de operações clandestinas de mogno. Não tem muito disso? Então, é mais das árvores nativas, né? De qualquer tipo de floresta. Mas essa questão de uma origem de produção legal, ela é importante durante um projeto no ciclo produtivo inteiro, né? Então, hoje a gente trabalha com áreas degradadas para poder recuperar elas, trabalhando com florestas plantadas. A madeira, ela é uma coisa que ela continua sendo consumida milenar, né? Então, assim, todo mundo usa madeira e a floresta não cresce do dia para a noite, então ela tem um tempo e com isso as espécies elas precisam ter também, tem as suas demandas, os seus destinos, né? Então é um negócio que a gente precisa pensar mesmo a longo prazo. Perfeito. Agora me diz uma coisa, se eu já tenho uma propriedade, né? Eu tenho uma fazenda lá e dentro da minha fazenda tem um alqueire de área degradada, eu posso implantar, aplicar o projeto ali ou não? Pode, mas tem alguns quesitos. Por exemplo, clima. Aqui no Paraná já não é tão bacana por causa da geada. Então, ele é sensível? Ele é sensível, ele pode matar a plantação. Então a gente sempre recomenda, se for uma área que é suscetível à geada, não ser uma boa opção. Entendi. Mas pode, né? Se quiser investir e fazer um acompanhamento ali, pode. Entendi. Tem que analisar essas variáveis também, né, E Gil? também a questão do preço, né? Investir fazer um plantio aqui numa área que está valendo 100, 120 mil hectares, e às vezes um pouco mais frio também, compensa investir numa área que mais barata, com hectare e que tem, você compra 5, mais 6. barata e que tem o ambiente adequado para isso. Outra coisa que... Pode falar. O empreendimento, Fernando, lá em Minas, ele surgiu realmente por causa de pessoas que queriam investir na própria área, mas achavam muito desafiador. Também. Então, nós tivemos vários projetos que foram em propriedades particulares das pessoas. A gente ajudava ali na fase de análise, de viabilidade, né? E tiveram mais de 100 plantios pelo Brasil, em pessoas por iniciativa própria. Aí o pessoal fala, Gilberto do céu, é muito difícil arranjar mão de obra, eu não consigo ir na fazenda todo dia e eu não sei como tá, enfim. Então, por esse motivo foi criado esse empreendimento onde nós assumimos a parte operacional, porque a gente entende que é necessário uma gestão muito profissional, a mão de obra hoje é desafiadora. Muito né? técnica também. Exato. Né? Então, foi um resultado de uma necessidade desses plantios. E falando mais claramente, tem plantio de sucesso aí de investidores que plantaram na área própria, deu tudo certo, tem plantio aí com 7, 8 anos e tudo ok. Entendi. O próprio Augusto Cury. Ah, é? Ele tem um dos maiores plantios de mogno do Brasil. Augusto Cury é psicanalista, né? Exato. Ele diz que ele gosta de refletir dentro de uma floresta. Olha, ele tem 600 hectares plantados de mogno africano. Ali no interior de Minas Gerais. Também em Minas, inclusive. Já há muito tempo que ele investe Já. nisso? Ele já tem umas florestas mais formadas, mais avançadas. Que bacana. E eu quando não a sabia. gente fala... Eu já entrevistei ele. É? Eu entrevistei Augusto Cury aqui.
Não aqui no podcast, mas na televisão. O IBF que forneceu as mudas para ele, né? Num dos plantios dele, a gente que deu E ele suporte. usou área degradada própria? Sim, ou ele tem a área própria. Ele adquiriu Área própria. a área própria. É que Quando- ele é inteligentíssimo, né? Ele Não, faz uma ele- gestão ele é muito bom. própria, né? Exato. Ele é muito bom, Ele ele é tem uma muito bom. filha que é engenheira florestal também, se eu não me engano. Então ele tem já essa... tem uma assistência técnica. Exato. Agora, se o desafio do comercial é grande, eu imagino do marketing, então, para você divulgar bastante. tudo isso. Não, a gente tem que pensar em bastante coisas, né? Porque é um investimento de longo prazo, existe essa conscientização, né? Do tipo, olha, é uma coisa que você não vai ter o retorno amanhã. Não. E a gente fala, Fernando, que o investimento em mogno africano, ele não é para qualquer um. Então, quando a gente conhece Exato, o perfil exato. do pessoal que entra em contato, que a gente consegue fazer essa descoberta, essa necessidade para eles, a gente vê ali que tem um diferencial. Eles estão pensando um pouquinho mais à frente, né? Eles têm uma cabeça mais aberta, são pessoas práticas, né? Mas a gente também tem os clientes cautelosos que querem saber... Mais conservadores. Mais conservadores, então quer fazer uma visita, fica mais preocupado em receber os relatórios, porque a gente precisa acompanhar esse pessoal pelos 18 anos. Sim. Eu ia comentar, que era uma coisa que eu acho que vale a pena falar também, sobre a questão dos plantios individuais, a questão do escoamento. Né? Se você é um produtor em qualquer outro lugar do Brasil e você está ali sozinho plantando o seu mogno africano, é uma questão que você precisa pensar também como escoar. E essa oportunidade do investimento nesse modelo de negócio que a gente atua é bacana porque a gente consegue criar escala e frequência de fornecimento. Então, cada ano a gente está ali trazendo mais pessoas, né, mais produtores. Então, eles têm a garantia, né, uma segurança de ter a terra no próprio nome e, com isso, produzir madeira em escala. Perfeito. Então, todo o ciclo a gente consegue plantar para no futuro ali esse ano a gente vai fornecer X hectares de madeira, no outro ano mais X, então a gente vai ter escala. Entendi. Isso é muito... Isso é interessantíssimo, da perspectiva do investidor, né? Porque eu vou perguntar para você o seguinte, quem vai me comprar? Quem vai comprar minha madeira? Você já tem quem vai comprar madeira. Quer dizer, mas daqui 18 anos, quantos ciclos já aconteceram do mogno para a gente dizer assim, olha, não, eu tenho... Pode ficar tranquilo que você tem mercado, é ouro. Isso aqui é ouro, é um outro tipo de ouro que inclusive em épocas como essa que a gente está vivendo, né? Ativos como o ouro subiram demais. Então, esse é o pensamento. Tá, eu vou investir, beleza. Daqui 18 anos eu vou, ou meu filho, ou meu neto, sei lá, eles vão desfrutar disso de que forma? Essa é a pergunta. Entende? A gente pode responder. Acho que... O mogno no Brasil, africano, ele tem alguns plantios espalhados, né? São plantios pequenos, tem o caso do Augusto Cury, que tem 600 hectares, mas ele não tem muito volume, ele é novo ainda. Então, hoje a gente encontra florestas com 12 anos, mas são florestas pequenas e que às vezes não teve um manejo muito adequado. Sim. O Brasil, só fazendo uma referência, ele tem 850 milhões de hectares. 10 milhões de hectares são de florestas comerciais. Perfeito. Desses 10 milhões, 98% são pinos e eucaliptos. Pouca diversificação. Menos de 2% são florestas comerciais como o mogno. O mogno, ele já pode ser utilizado, digamos, para fazer uma extração, né? Com quantos anos? Com 12 anos já consegue. Já consegue ter uma madeira dura para poder trabalhar, que não vai ter rachado. Peças menores e tudo mais? Ou Também, o tamanho, ele também. atinge o tamanho só nos 18 anos? Não, com 12, 13 anos, eles já têm tá no ali tamanho máximo. um diâmetro entre 25 e 35 centímetros. E que altura chega mais ou menos? Ali nos 18 anos vai chegar a 45, 50 metros de altura. E com 12 anos ele já está mais ou menos dessa altura também ou não? Tá com uns 20 metros. mais ou Então menos está na metade do caminho. Exato. Nossa. Mas o que a gente vem fazendo é criar essa oferta de madeira. Porque a madeira, ela é usada há milênios, né, de anos ali. Acho que Napoleão não, perdão, o rei Salomão, ele fez uma das primeiras comercializações que ele fez ali, foi importar cedro. A madeira foi um produto importantíssimo, desde o exato. escambo, né, até
Só Até que hoje. o eucalipto e o pinus, ele já é uma madeira mais mole. Então, para alguns materiais, ela não é muito utilizada. Então, de onde se vem essa madeira? De florestas nativas. Exato. Então, ou é uma exploração ilegal, ou é uma concessão que o governo federal concede a alguns silvicultores ali, que eles entram na floresta, retiram algumas espécies, vendem, e aquela espécie ela vai se regenerando. Certo. Mas não é um volume. Então, a gente tem ali as florestas nativas decaindo, as florestas comerciais crescendo mais para pinos e eucaliptos, só que a gente tem uma demanda carente ali por essas madeiras, principalmente a Ásia, Sim. a própria Europa, os Estados Unidos também, né, que busca muito esse produto. Então, a gente está destinando, produzindo essas florestas, destinando esse destino mesmo. Perfeito. Que é lá fora para Essa atender finalidade, né? essa demanda. E outras regiões degradadas, por exemplo, a Amazônia. A Amazônia é adequada para mogno ou não? Ela é. A gente já assessorou alguns plantios de mogno lá, que está indo super bem. Um sucesso. O que mais? Sucesso. Pará, outros estados também? Tem vários estados no Brasil que a gente diz que quanto mais quente, mais úmido, melhor performance a espécie vai ter. Então, quando a gente sobe ali para o Pará, enfim, Amazonas tem resultados incríveis. Perfeito. O Roraima também é muito bom. É uma vastidão ali de terras, e são terras degradáveis. Sim. São terras com preço mais baixo. Só que o único problema é a logística, escoamento. Exato. Às vezes, só para você escoar essa madeira até um porto ali para exportação, já foi um custo absurdo que... Problema de rodovia. Para chegar Exato. insumo também, Para Exato. chegar aos ter mão de insumos, obra também. mão de obra, maquinário Então, em si. Então também tem que ter uma logística adequada para Grande parte dos plantios estão em Minas. Esses plantios assim de produtores que a gente assessorou estão em Minas e em São Paulo. Entendi. É um grande fluxo ali de plantio de mogno. Que coisa Hoje, quando você pega ali, a gente vai muito para Minas de carro, então quando a gente pega ali a rodovia, a gente vê vários plantios de mogno, né, até ali na beira da estrada. Está disseminando. E a gente também tem um viveiro aqui em Apucarana que a gente atende produtores que queiram plantar em suas áreas, né? Então a gente dá todo um processo ali, uma consultoria para eles, informando, a gente analisa, se é uma região muito fria, a gente analisa a questão do solo, talvez, olha, esse solo aqui, né, questão do preço do hectare, às vezes compensa uma outra cultura mais rotativa. Então a gente dá essa assessoria e fornece as mudas, insumos necessários também para plantar na sua terra. Perfeito. Gente, eu esgotei meu estoque de perguntas aqui, fiquei especialista em mogno. Vou deixar o espaço à vontade, começando aqui pelo Gilberto, acrescentar mais alguma coisa, Gilberto. Deixa aí você à vontade para convidar também as pessoas para conhecer quais os canais que a gente pode entender melhor sobre isso. Perfeito. Fernando, faltou uma coisinha que eu gostaria de comentar, só para aproximar a pessoa a entender como que o mogno africano funciona. O ipê roxo é a madeira nobre mais exportada pelo Brasil. E o destino principal é a China. Os chineses são doidos no ipê roxo que é produzido aqui no Brasil. E são milhões de metros cúbicos todo ano de floresta nativa nossa indo embora. Então, só para ter uma noção do mercado, quem quiser dar uma olhada, pesquisa ipê roxo saindo do Brasil. São milhões de metros cúbicos. Né? Então, só para entender um pouquinho do potencial do mogno africano como madeira nobre. E para quem tiver interesse, tem nossas mídias, rede social, IB Florestas, tá? Para acompanhar no Instagram. A gente tem a equipe comercial, né? Para quem quer tirar dúvidas, saber como funciona, entender o modelo de negócio. Eu já adianto que são regidos por contratos, né? Então a propriedade da terra, isso como a Betânia falou, é um diferencial, né? Você está com um investimento de 18 anos, mas uma terra que pertence a você. A gente está falando de investimento em madeira, mas esbarra também investimento em terra, que é algo que valoriza todo ano. Sim. Então, minha equipe, a gente fica à disposição para quem tiver interesse em entrar em contato, saber mais, viu? Posso entrar com sócios, como funciona? Com certeza, super legal. Tem grupo de pessoas que se reúnem para fazer um investimento. Isso é possível também. Familiar, Gil, vai eu, meu tio, meu pai. Perfeito, dá super certo, fica super legal também. Que bacana. Obrigado pela tua participação. Imagina, hoje Fernando, aqui. Foi um prazer falar contigo. Bom, Betânia, obrigado também. Obrigada, Fernando. Eu queria aproveitar para também fazer um convite, então. Claro. Na próxima semana, no próximo sábado, dia 26, em São Paulo, a gente organiza o workshop do mogno africano. Então, é uma oportunidade legal para a gente poder apresentar tudo sobre como isso funciona, as oportunidades. A gente recebe convidados lá também. Então, é uma forma de aproximar tanto o público que quer entender um pouco mais sobre o mogno africano, com o IBF, que é a autoridade sobre o assunto. Então, deixa aí o convite, né, para quem tiver interesse,
acessar nossas mídias também. Vai ser um prazer conhecer de pertinho ali quem tem esse potencial aí, essa estima pelo investimento florestal. Legal. Obrigado, Betânia, pela tua Obrigada pelo participação. convite. E a Renata também. Ah, Renata, claro. deixa aí mais uma dica pro pessoal. Sim, que nem o Gil falou, a gente tem nossas mídias, tem muito conteúdo bacana lá, tem tudo sobre Mogno, tem o antes e o depois, tem case de sucesso, tem análise de mercado, preço da madeira, tem muito conteúdo bacana. Quem quiser acessar, lá no Instagram, né, @ibflorestas, já YouTube. consegue, no YouTube também. Tanto o Gilberto quanto a Betânia fazem muitas pequenos conteúdos ali para elucidar sobre o Mogno. E tem nossa equipe também lá totalmente pronta para receber esse pessoal, conversar, fazer uma videochamada ou pelo WhatsApp. Bacana. Estamos totalmente abertos. E queria agradecer mais uma vez pelo convite. Foi uma honra estar aqui com você. Sou Pé Vermelho. Acompanho o seu trabalho. Obrigado, muito E obrigado. muito obrigada mesmo. Que satisfação, que alegria. Para mim foi uma experiência diferente também, viu? Eu nunca tinha feito uma entrevista sobre o Mogno africano. E olha que eu tenho aí 30 anos de estrada, hein? Comecei Legal. bem cedo no jornalismo. Então, muito obrigado a vocês pela contribuição, sucesso, viu? Obrigada. É um desafio muito grande, né? Como a gente falou aqui em vários momentos do podcast, vou ter certeza que vai dar certo. Obrigado. Muita gente vai se interessar pelo tema. Bacana. Abraço a vocês. Obrigada. E você que está acompanhando a gente, fique ligado, porque vem mais podcast aqui no Talopod da Tarobá.